Olha, vamos seguir falando sobre o Supremo Tribunal Federal, porque os ministros reagiram com preocupação ao avanço daquele pacote aprovado ontem na CCJ da Câmara que limita os poderes de magistrados da Corte. Falamos sobre isso aqui no programa e, segundo uma reportagem do Estadão, embora os ministros observem que as propostas de emenda à Constituição autorizando o Congresso a revogar decisões do STF são inconstitucionais e que, portanto, podem ser derrubadas quando forem contestadas, o clima na Corte é de apreensão. A avaliação de parte dos ministros é de que os deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizaram que a ofensiva contra a Suprema Corte não vai parar tão cedo. A leitura feita pelos ministros é a de que o avanço das propostas representa uma retaliação ao STF depois da decisão que suspendeu a execução das emendas parlamentares por falta de transparência e de rastreabilidade. Na tarde desta quinta-feira, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, criticou a aprovação do pacote anti-STF. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. E aí, Adalberto Piotto, será que essa própria reação não é uma demonstração, Piotto, de que o pacote está surtindo efeito, de que o objetivo pretendido pela oposição foi atingido a partir dessa reação tão incomodada do presidente da Corte, Piotto? Primeiro que vale só lembrar, Brau, que não é por uma questão apenas da decisão do Supremo, que ainda carece de chegar a uma conclusão, a questão das emendas. O Congresso está reclamando, embora fossem lá atrás ainda pequenas vozes menores, né, poucas vozes se manifestando, fato é que isso só aumentou. E a reclamação era sobre a capacidade que o Supremo desenvolveu, fora das quatro linhas constitucionais, de aumentar cada vez mais a interferência nas decisões de outros poderes. É isso que move o Congresso Nacional, sobretudo. A questão das emendas pode ter, digamos, movimentado mais gente, mas não é o principal. Isso é uma falácia para dizer o seguinte, olha, tá vendo, é só por causa de interesses, digamos, paroquiais do Congresso Nacional. Não vamos cair nessa esparrela, porque teve uma esparrela também, uma falácia, que a questão do X, por exemplo, é porque tinha a questão da soberania brasileira. Bobagem. O X tinha representante, tirou por uma questão que nós sabemos todos, né? Porque o Elon Musk tinha medo que o funcionário dele aqui, o representante do X, fosse preso por uma decisão arbitrária, né? E aí vai saber quando é que se ia conseguir relaxar essa prisão, que era uma prisão completamente absurda se acaso ocorresse. Neste caso, está se recorrendo novamente a esse tipo de falácia. As decisões do Congresso Nacional, nesse caso ainda na Comissão de Constituição e Justiça, são duas principais. A primeira, uma decisão monocrática de uma corte, que é um colegiado, uma decisão monocrática de um único juiz não pode se sobrepor, ou seja, derrubar uma decisão analisada e decidida por um Congresso Nacional de 503 deputados e 81 senadores. E também não pode se sobrepor uma decisão do Executivo, nas prerrogativas que a Constituição dá a esses dois poderes. Isso está muito claro. Foi por essa razão que a gente viu Gilmar Mendes lá atrás dizer que eram questões casuísticas do Senado Federal, quando o Senado já aprovou, inclusive, isso agora está na Câmara. A outra questão da CCJ, que é um pouco mais a fundo, em que está preocupado justamente e se baseia tecnicamente na Constituição. Isso é bastante importante. O Congresso foi lá e releu a Constituição. Releu é só se lembrar novamente do que diz a Constituição. E ali nessa outra decisão, ou seja, nessa outra emenda que já está avançando, já avançou na CCJ, quer dizer o seguinte: não pode ter decisão do Supremo Tribunal Federal fora da lei. Não pode ter decisão, ministro, por exemplo, emitindo opinião política fora dos autos. Não pode, por exemplo, o ministro tomar uma decisão que afronte qualquer decisão de prerrogativa que vem de outros poderes. Onde é que isso é um problema? E outra, diz aí o ministro Barroso, digamos, no mundo de faz de conta do ministro Barroso, interesses políticos circunstanciais. O que ele quer dizer com isso? Quais seriam esses interesses políticos circunstanciais? Primeiro que a Casa
Legislativa é sim uma casa política e interesses políticos são nobres. Você pode questionar se é ou não nobre, mas ele é legítimo existir, mas não é político. É uma defesa técnica da Constituição. Se o Supremo não tivesse avançado sobre as prerrogativas dos outros poderes, se o Supremo não tivesse se tornado ativista, se o Supremo não tivesse afrontado a Constituição, eu lhes diria com absoluto rigor aqui, jamais haveria essa discussão hoje na CCJ, na Câmara ou no Senado. Não haveria razão. Tanto que não houve razão nas outras formações do Supremo. Agora, óbvio que há uma reclamação porque o Congresso finalmente e felizmente começou a se manifestar. Diga, Silvio. Eu acho que tem 3 problemas na fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Primeiro, é que ele diz que não se mexe numa casa que está funcionando. Não está funcionando. Aliás, estão tentando propor alterações, mudanças, aperfeiçoar, justamente porque não está funcionando. A casa guardiã máxima, a última corte recursal do Brasil, a guardiã da Carta Magna, não guarda a Carta Magna. Pelo contrário, trata a Constituição a pontapés. Segundo, a casa do pluralismo, ministro Roberto Barroso. Aonde? Me diga um nome de deputado, influenciador, jornalista que tenha sido perseguido de esquerda. Teve algum nos últimos anos no Brasil? Eu não conheço nenhum. Nem o Janones, que até hoje não foi punido. Continua sendo poupado. Não conheço nenhum influenciador digital, não conheço nenhum político, seja ele parlamentar ou simplesmente filiado ao PT, ao PSOL. Não conheço ninguém que tenha sido investigado nesses inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes para perseguir só um lado do espectro político brasileiro. Aliás, ministro Luiz Roberto Barroso, é do senhor a frase "nós derrotamos o bolsonarismo" e até hoje o senhor não explicou o uso do pronome pessoal nesta frase. Explique o nós. O senhor se inclui como alguém que derrotou o bolsonarismo? Foi alvo de um pedido de impeachment. E no dia seguinte, a barbaridade que cabe muito bem na lei de impeachment, e por isso o senhor sofreu foi apresentado um pedido de impeachment contra o senhor no Congresso Nacional, no dia seguinte surgiu outra barbaridade, a cena do óculos voador no aeroporto lá de Roma, para onde o senhor está indo viajar agora, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e seu filho. Um factoide criado justamente para abafar uma participação político-partidária em evento político-partidário. Estava ao lado, então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, estava lá toda a cúpula do PCdoB, deputados, a presidente do PCdoB, porque a UNE, o congresso onde o senhor discursou, é ligada ao PCdoB. Então, não tem pluralismo algum nesses inquéritos, nem na forma como o senhor se apresenta. Aquele perdeu mané, tampouco é plural. E, por fim, a harmonia entre os poderes, isso é o artigo 2º da Constituição. Se tem algo que não é harmônico, é a relação harmônica é a relação entre os poderes hoje no Brasil, porque a Corte Máxima do Judiciário Supremo, que o senhor hoje preside, usurpa funções e atropelou as prerrogativas do Congresso Nacional ao legislar, inclusive ao se meter em temas como as próprias emendas parlamentares, uma queda de braço histórica entre o Palácio do Planalto, o Executivo e o Legislativo. O Supremo não deveria se meter no bolo, na fatia da União, que é a emenda parlamentar, a maior fatia do bolo do orçamento da União. Entre outros tantos temas. O Supremo quer se meter agora em queimadas no Brasil. O Supremo decidiu como deveria ou não deveria ser administrada a gestão da pandemia, transferindo para estados e municípios, e deu no que deu, tirando prerrogativas do presidente Jair Bolsonaro na época, do ministério do presidente Jair Bolsonaro. Então não há harmonia, não há pluralismo algum e as coisas tampouco estão funcionando.